tudo beleza? Bom, gente, então, dando sequência aí ao nosso assunto do momento, que é sistema respiratório, vamos falar da última via aérea superior, tá? Quer dizer, a mais inferior de todas, as superiores, que é a laringe. Então, a via aérea superior, a última que a gente fala é a laringe. Então, cavidade nasal, faringe e laringe compõem trato respiratório superior. Da laringe para baixo, a gente considera trato respiratório inferior. Então, a laringe é essa estrutura que está aqui marcada por esse círculo pontilhado, estão vendo aqui? Ela está localizada inteiramente no pescoço, na parte superior do pescoço, e ela é um segmento curto, relativamente curto, quando comparado com as demais vias aéreas, como a própria faringe, que é mais longa, como a própria traqueia, que a gente vai falar depois. Então, ela é uma via aérea curtinha, tá? Em termos de comprimento. Mas é a primeira via aérea que começa a apresentar tecido cartilaginoso. Então, de todas que a gente falou, né? Então, o que está ilustrado em azul nessa imagem é tecido cartilaginoso. Então, a gente tem no nariz tecido cartilagem, né? Mas na cavidade nasal a gente não tem. A gente vai ter basicamente revestimento ósseo, revestindo esse espaço. As laterais, né, as paredes, aqui na porção do palato também, duro. Aí depois a gente vai ter, na cavidade nasal, essencialmente tecido ósseo, conjuntivo e epitélio, né, da parte mais interna em direção à cavidade. Na porção da faringe a gente tem epitélio conjuntivo, como sempre, só que a gente não tem tecido ósseo, o que a gente vai ter basicamente é músculo. Músculo esquelético e musculatura lisa, né? E aí depois, aqui na laringe, que começa a aparecer o tecido cartilaginoso, que é um tecido característico do sistema respiratório. Mas ele vai aparecer a partir da laringe para baixo. Então a gente vai ter tecido cartilaginoso de montão aí. E esse tecido cartilaginoso, gente, ele é muito importante, porque é o tecido de sustentação. Significa o quê? Ele vai manter a via aérea sempre aberta. O duto de passagem de ar deve estar sempre aberto, porque a gente está ventilando, movimentando o ar para dentro e para fora da gente o tempo todo. Isso é vital, né? Então, por isso que a gente precisa ter essas vias aéreas sempre abertas, permitindo esse fluxo aéreo. E o tecido cartilaginoso é que vai garantir isso, tá? A permanência da abertura da via aérea. Diferente, por exemplo, do esôfago, que a gente não tem tecido cartilaginoso, porque o esôfago é passagem de alimento e a gente não está comendo toda hora, né? Mas respirando sim. Então, por isso que a gente precisa da via aérea sempre aberta para permitir esse fluxo aéreo e o tecido cartilaginoso que vai garantir, vai dar essa sustentação, esse suporte para isso. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui da laringe. Então, em termos de histologia, o que a gente vai ter aí? Então, já falei, tecido cartilaginoso é um tecido que a gente vai ter conjuntivo, né? E a presença de tecidos musculares em pontos bem específicos, tá? Então, o epitélio que a gente vai ter presente na laringe, ele vai variar, vão ser de dois tipos. Semelhante ao que a gente viu, lembra, na cavidade nasal, que a gente tem epitélios diferentes, e na própria faringe, né? Isso porque, gente, se a região é uma região sujeita a atrito, a gente tem que ter um epitélio mais duro na queda, que segure a onda, que não sofra dano facilmente. Então, esse epitélio é o epitélio pavimentoso estratificado, né? Então, é aquele epitélio que a gente vai ter um monte de célulazinha achatada, formando várias camadas. Lembrando que é sempre não queratinizado, né? Estruturas internas podem ser revestidas e são por epitélio pavimentoso estratificado, mas jamais queratinizado em condições normais. Queratinização, que é a presença da proteína queratina, que forma um escudo, a gente vai ter nas estruturas externas do corpo, ou seja, né, pele, unhas, cabelo, né, por aí vai. Bom, então o epitélio pavimentoso estratificado, gente, ele vai estar na porção superior da laringe, porque é uma porção onde a gente tem a movimentação da epiglote em direção a essa região, né, no momento da deglutição. Então a epiglote, lembra que a gente falou dela na deglutição? Ela desce e a laringe sobe. Então a gente tem uma estrutura que se movimenta ali dentro, né? A epiglote é uma tampinha que obstrui aí a laringe no momento da passagem do alimento. E além disso, nessa região também nós temos aí a presença das cordas vocais, que é o que permite com que eu fale aqui com vocês, né? Que produz esse som, que permita que eu produza uma voz, né? Uma fala.
Então, as cordas vocais estão dentro da laringe e se movimentam. O movimento das cordas vocais, junto com a passagem do ar, é que proporciona a produção do som da nossa voz, né? Então, a nossa voz ela é um instrumento de cordas. A variação do som da voz, ela depende muito da estrutura dessa corda. Então, cordas mais espessas produzem sons mais graves. Cordas mais finas, sons mais agudos. E por aí vai. Né? Então, as cordas vocais vão estar aqui. Então, elas se movimentam também. Então, a gente precisa de um epitélio resistente, né? Já que vai ter movimentação de estrutura ali dentro. Na porção mais inferior da laringe, gente, a gente vai ter aquele epitélio característico do sistema respiratório, que é o epitélio respiratório, né? Que é aquele que eu fiz o vídeo só falando dele, onde a gente vai ter as células colunares, que são aquelas células mais alongadas, com cara de estratificado, mas não é, então a gente chama de pseudoestratificado. E além disso, a presença de cílios, né, que se movimentam sempre em direção à orofaringe, né, para expulsão de material que eventualmente entre por aí. Então aqui nessa porção mais embaixinho, como só passa ar, de boa, não tem muita movimentação, a gente tem o epitélio respiratório, que é um epitélio mais frágil, se comparado com o pavimentoso estratificado. Tá ok? Bom, aqui uma outra imagem mostrando basicamente a mesma coisa, né? Então a gente tem a presença das cartilagens, que está em azulzinho, que tem uns nomes muito esquisitos, que a gente vai falar um pouquinho. Então uma estrutura curta, né? Em termos de comprimento, ela é bem curtinha, comparado com as outras que a gente vai falar. A gente tem uma região chamada de glote, que é esse acesso à laringe. E em cima, por isso que a gente tem a cartilagem chamada epiglote, porque ela está em cima da glote, tá? Então vamos falar um pouquinho dessas cartilagens, para a gente entender a localização delas e os seus nomes, que são os nominhos meio estranhos aí, mas nada demais também. Então é o seguinte, ó, então aqui só o detalhe da laringe, né, com um pedacinho de traqueia aqui para baixo. Então tudo que está em azul é cartilagem, peças de cartilagem, tá? Então basicamente essa estrutura a gente vai ter epitélio, conjuntivo e tecido cartilaginoso. A gente até tem tecido muscular, que vai ser importante para produzir os movimentos da epiglote, tá vendo que está aqui, e das cordas vocais que estão aqui, ó. Estão nessa posição aqui entre essas duas cartilagens, a gente tem as cordas vocais, que abrem e fecham, né? E aí, dependendo do grau de abertura delas, a gente vai ter a produção de um determinado som também. Bom, então vamos falar um pouquinho delas aqui, ó. Nome e localização. Então a primeira é epiglote, gente. Então a epiglote que eu falei no vídeo de deglutição é essa cartilagem aqui, que parece um coração, tá vendo? Ela é bem bonita. Ela está numa localização superior, então ela está na parte mais superior de laringe. Inclusive, é uma estrutura que, quando aberta, ela está numa posição de laringofaringe. Quando ela fecha, quando a gente está engolindo alguma coisa, ou seja, na passagem do alimento, a gente tem essa epiglote descendo, né? Então a gente vai ter a laringe, a epiglote desce, a laringe sobe. E aí, nesse momento, ela está numa posição de laringe, efetivamente. Então ela fica oscilando ali entre laringofaringe e laringe. E ela também tem uma posição anterior, ela está para frente, né? Quando ela está aberta. Quando ela se fecha, ela fica na região de lúmen de laringe, né? Na luz da laringe. Bom, a segunda é uma cartilagem bem grandona também, ó, que é chamada cartilagem tireoidea. Isso porque a gente vai ter a glândula tireoide aqui, né? Então, a tireoide a gente consegue sentir, ó. A gente toca aqui no pescoço, a gente sente como se fosse um calombinho aqui, que é uma proeminência dessa cartilagem tireoide que está bem no centro dela, que está bem aqui nesse meiozinho aqui. Ela parece uma borboleta, assim, né? E aí a gente tem uma proeminência chamada proeminência laríngea. E aí a gente vai ter essa cartilagem nessa posição aqui anterior, então bem para frente a gente sente ela, né? E a glândula tireoide vai estar aqui também, atrás dela, ela serve como um escudo também para a própria glândula, né? Então a gente vai ter ela numa posição superior, então tá para cima, e anterior, tá só na frente, tá? Então a gente observa aqui a figura olhando de frente, a gente vê bem essa
cartilagem tireoide, e quando eu olho de trás, de costas, né, vamos dizer assim, a porção posterior, a gente não enxerga a continuação dela aqui para trás, tá? Então ela só tá para frente assim, só aqui na frente. Bom, a próxima tem esse nomezinho aí, ó, cricoidea. Então, cartilagem cricoidea, gente, essa é a cartilagem mais inferior, então ela encerra o segmento laringe, ela está abaixo da cartilagem tireoide, tá? Então ela é inferior, tá? Ela está numa posição anterior, mas ela pega lateral e pega a posição posterior também. Então ela dá a volta na laringe toda, como um anel assim. Tá ok? Então ela circula todo o calibre de laringe. Bom, as demais, elas estão localizadas numa posição luminal, ou seja, no lúmen da laringe. Então, elas são importantes para a articulação das cordas vocais, tá? Então, o ar passa por aqui, passa por elas aqui dentro. Elas estão atrás da cartilagem tireoide e aí nelas a gente tem as cordas vocais. Então, a gente vai ter a aritenoide, que é essa maior aqui, né? A gente vai ter a corniculada, que está aqui na pontinha da aritenoide, e a gente vai ter também a cuneiforme, que está mais anterior um pouquinho, tá para cá, ó. Então elas estão próximas aqui, a gente tem a corniculada e a cuneiforme juntas aqui, parecem uns dedinhos, umas garrinhas, né, umas unhazinhas, ó. Elas estão presas na cartilagem aritenoide. E nessa corniculada e cuneiforme que a gente vai ter a presença do ligamento, né, vocal aqui bem próximo, tá? Então que vai permitir a vocalização, né? Então aqui a gente consegue visualizar melhor, ó, né, numa imagem aqui laringoscópia e aqui um desenho dessa imagem, uma ilustração. Então a gente observa aqui o seguinte, aqui a porção anterior, ó, epiglote, que está aqui, parece um beiço, né? A gente vai ter então aqui a presença das cartilagens, né, que a gente falou que articulam com as cordas vocais, e aqui as cordas vocais, ó, também chamada de prega vocal, né? Então aqui a prega vocal, corda vocal verdadeira, e a prega vestibular, que é chamada de falsa, que serve só para dar um apoio. E aí a gente tem essa estrutura abrindo e fechando. E à medida que ela abre e fecha, o ar passa, e isso permite que a gente produza o som da nossa voz, né? Produza a vocalização, tá? Então aqui uma imagem aqui uma imagem real e aqui os desenhos. Belezinha, gente? Então a gente encerra por aqui o laringe, e aí no próximo vídeo a gente vai falar de traqueia. Vamos partir pro trato respiratório inferior. Então a gente se vê.